Diga comigo assim: é já. Mais forte, diga: é já. A última hora. Só vocês. O apóstolo João foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus. E por ele ser muito íntimo de Jesus, o que é ser íntimo, gente? Eu poderia usar um exemplo do relacionamento de um esposo com a esposa. Ser íntimo, intimidades, é tanto que eu estou caminhando para os 12 anos de casado, e nós sabemos, apesar da minha esposa disfarçar muito bem, mas eu sei, a experiência nos dá isso, o tempo, a intimidade, quando a pessoa não está bem, não é verdade? Você olha e você diz, não está bem, porque a intimidade, ela demonstra isso. Outra coisa que a intimidade faz, diga comigo, a intimidade, ela gera. É por isso que eu tenho 3 filhos, porque a intimidade gera. O apóstolo João foi um homem muito íntimo de Jesus. E aqui, gente, só nessa palavra, intimidade, ah, meu Deus, eu poderia pregar 1 hora. Você tem um amigo íntimo, não tem? Apesar de ser muito raro hoje, muitas vezes nós temos amigos, mas não são íntimos, ao ponto da gente contar os nossos problemas, ao ponto da gente desabafar até mesmo os nossos podres. É ou não é? São poucas as pessoas, né, minha irmã, que a gente pode sentar e tomar um café e contar tudo. Dá medo. Porque na maioria das vezes, quando nós confiamos nas pessoas e achamos que elas são íntimas demais para saber dos nossos pensamentos, sonhos, fracassos, derrotas e vitórias, nós nos frustramos. Porque esta pessoa, ela depois deixa de ser nossos amigos e sabe dos nossos segredos. Isso é perigoso. É por isso que eu já quero colocar uma vírgula aqui para dizer uma coisa para você. Não conte as suas intimidades para ninguém. Não se abra muito para ninguém. Se existe alguém que eu te aconselho a dobrar o seu joelho e contar tudo, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Quando se fala de intimidade, logo se vem a amizade. Logo se vem à mente amigos, parceiros, pessoas que a gente conversa. Eu tenho um amigo, hoje mesmo eu falei com ele, quando ele me liga, eu fico mais de 1 hora conversando com ele no telefone. Eu tenho outro amigo que há algum tempo que ele não me liga, minha esposa está de prova, quando ele me ligava, para você ter ideia, eu pendurava o celular no varal, ia fazer as coisas que era mais de 2 horas de conversa, e tinha conversa, e não era de futebol que a gente falava, e não era de novela que a gente falava, e não era da vida dos outros que a gente falava, era só da palavra de Deus. Agora, pasme os senhores, como tem pessoas que conseguem um grau de intimidade com outra pessoa, ao ponto de conversar 1 hora, 2 horas pessoalmente, via internet, ao ponto de passar a noite conversando com essa pessoa, e muitas das vezes revelando até os seus segredos. Isso é um perigo. Mas quando chega na presença de Deus, que dobra o seu joelho, fala meia dúzia de palavras e acabou a oração. Quando eu vejo um crente que não tem palavra para orar,
lógico, eu já vou dar logo o diagnóstico, é falta de intimidade. Porque quanto mais íntimos nós somos de Deus, é como um amigo, mais nós temos para conversar. E João era um homem muito íntimo de Deus, e por ele ser íntimo de Jesus, ele aprendeu muito sobre o reino de Deus. E por ele ser íntimo de Jesus, a ele Deus concedeu revelações que a ninguém mais deu. E após a ascensão de Cristo, antes de Jesus subir ao céu, João investiu toda a sua vida a um propósito. Qual foi o propósito? Evangelizar, pregar a palavra. Preste atenção, depois do retorno de Jesus ao céu, da ascensão, quando ele foi assunto ao céu, passaram-se mais de 50 anos depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E o único apóstolo vivo, ele é o único, João é o único apóstolo vivo, que escreve cartas para as igrejas da província da Ásia. Porque essas igrejas estavam sobre a sua responsabilidade. Ou seja, para que você me entenda, depois que Cristo é assunto, levado ao céu, João recebe a responsabilidade de cuidar de igrejas. É como se ele fosse um superintendente de várias igrejas. É por isso que ele escreve cartas às igrejas que estavam sobre a sua responsabilidade. E dentre várias advertências, dentre várias pregações e cartas estas registradas na Bíblia que nós podemos ler, dentre várias instruções importantes, dentre várias advertências que João dá às igrejas, João faz um alerta que arrepia quando eu leio esse texto. João faz um alerta que serviu para as igrejas do passado, e serve para a igreja do presente, e servirá para a igreja do futuro. A advertência que João vai dar na sua carta, na sua pregação, é uma frase pequena, mas poderosa no seu efeito. Ele tem o cuidado e o carinho de dizer: filhinhos, é já a última hora. Quem pode dar um glória a Deus? O que é que o apóstolo João, servo de Deus, estava querendo dizer quando disse: filhinhos, é já a última hora? Por que que essa frase tão poderosa se encaixou tão bem para o passado, para as igrejas primitivas, e se encaixa para nós no tempo moderno que vivemos hoje? É o que nós veremos nesta mensagem. Primeiro, da análise desse contexto, essa frase de João, filhinhos, é já a última hora, é nada mais, nada menos do que um alerta. É como se fosse um semáforo. Você está andando, ele está verde, mas de repente ele fica, não, ele fica laranja. O que que o laranja está querendo dizer? O que que o laranja está querendo te dar? Um alerta, dizendo: atenção, o vermelho está vindo aí. Essa frase de João Batista nada mais e nada menos é, irmã Karen, do que o sinal laranja de Deus para a igreja, dizendo: atenção, cuidado, preste atenção. Esta frase do nosso irmão João, nada mais e nada menos é do que um alerta.
e se refere totalmente a uma coisa somente: a volta do Senhor Jesus Cristo e ao arrebatamento da igreja. Quando João está dizendo, é já a última hora, ele está querendo dizer, o arrebatamento está prestes a acontecer. Quando João está dizendo, filhinhos, olha o carinho, é já a última hora, ele está querendo dizer, Jesus vai voltar um dia. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É sabido que nenhuma promessa, eu acabei de cantar e profetizar isso aqui, nenhuma promessa feita por Deus deixa de ser cumprida. Promessas e profecias, muitas pessoas estão aí, como eu disse, desacreditadas, porque alguém revelou, alguém profetizou na vida dele, mas não aconteceu nada. Por dois motivos, uma profecia não acontece na vida de alguém. Por dois motivos, uma palavra revelada, uma promessa de Deus não se cumpre na vida de alguém, obreiro Ítalo. Por dois motivos. Se você me perguntar qual é, eu te digo. Só a Alessandra que não perguntou. Primeiro motivo, por que uma promessa, uma profecia não se cumpre na vida de uma pessoa? Primeiro, porque a profecia não veio de Deus, ela veio do homem. Segundo motivo pelo qual uma profecia, uma promessa não se cumpre na vida de um servo de Deus, de um cristão, é porque nós saímos da posição. Nós saímos da posição. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Eu posso chegar para alguém aqui e dizer algo de Deus, e dizer, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, você vai ser uma pregadora aqui da palavra de Deus, mas você acaba o culto, você desvia. Existe uma coisa que chama livre-arbítrio. E as promessas de Deus, elas são associadas. A maioria das promessas de Deus, elas são condicionadas à nossa obediência. E esse é um dos motivos pelo qual muitas promessas de Deus não têm se cumprido na vida de muitas pessoas. Porque elas estão fora da posição. Porque elas estão no lugar errado, porque elas estão em uma vida de pecado, e Deus nunca vai abençoar alguém no erro, Deus nunca vai cumprir promessas na vida de alguém no erro. Por isso que Deus primeiro vai preparar, consertar, como fez com Jonas, levar para a boca do peixe, como fez com Elias, levar para a caverna, como fez com Davi, como fez com tantas outras pessoas que sofreram as penalidades de Deus para chegar aonde Deus quer. Aonde Deus quer? O lugar aonde a promessa acontece. O que eu quero dizer para você é que nenhuma promessa feita por Deus deixa de ser cumprida, a não ser que eu não queira que ela seja cumprida. A única pessoa que pode impedir as promessas de Deus de serem cumpridas na minha vida sou eu mesmo. O diabo não pode, a macumba não pode, o feitiço não pode, a inveja não pode. Se você não der glória, eu não paro. Ninguém pode impedir as promessas de Deus a se cumprir na nossa vida, a não ser nós mesmos. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitas promessas. E uma das últimas preciosas promessas que nós aguardamos é o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo é uma promessa. E nenhuma promessa feita por Deus em sua palavra deixou de ser cumprida. Quem pode dar um glória por isso? Essa promessa não foi feita por homens. Essa promessa não foi feita por profetas. Essa promessa não foi feita por sacerdotes, por reis, por juízes. Esta promessa pela qual eu estou falando não foi feita por apóstolos. Esta promessa do arrebatamento da igreja e da volta de Cristo, ela não foi feita por anjos, ela foi feita pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. No Monte das Oliveiras,
à véspera da sua morte. João capítulo 14, versículo 3, ele disse: eu vou. Ele está dizendo para a igreja, quem é a igreja aqui diga glória. Ele está dizendo para a noiva, quem é a noiva aqui diga aleluia. Ele disse assim, João capítulo 14, versículo 3, ele disse: eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar. E depois que esse lugar estiver preparado, eu voltarei outra vez. E vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. O que é isso, pastor Júnior? Uma promessa. Jesus está dizendo: eu vou. E ele foi. Interessante é que quando ele vai, ele diz no Monte das Oliveiras também, ele diz assim, ó: é o seguinte, eu vou, mas vocês vão para Jerusalém. Fica lá em Jerusalém, porque eu vou enviar a promessa. Que promessa é essa? Joel capítulo 2, está lá a promessa. E há de ser que eu derramarei, Deus está dizendo isso, uma promessa. A promessa de Deus é: há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando Jesus sobe, além dele fazer a promessa de que vai preparar o lugar e vai voltar para nos levar com ele, ele também diz: fica em Jerusalém para que se cumpra a promessa pelo qual foi dita pela boca do profeta Joel. E quando ele sobe, passam 10 dias, Atos capítulo 2, se cumpre a promessa. Eu estou dizendo que nenhuma promessa da Bíblia ficou vazia. Jesus prometeu, que veria o Espírito Santo, e ele veio. Deus prometeu que através do ventre da Virgem Maria, Cristo nasceria. Isso aconteceu. Está na Bíblia, é uma promessa. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava fazendo uma promessa: vai vir alguém que vai morrer na cruz por nós. E essa promessa se cumpriu. Então se cumpriu a promessa do Espírito Santo, se cumpriu a promessa do nascimento de Cristo, se cumpriu a promessa da morte e ressurreição de Cristo, vai cumprir também a promessa do arrebatamento da igreja, vai cumprir também a promessa da volta de Cristo. E quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus comigo aí? Por diversas vezes Jesus faz a promessa. Mais para frente no mesmo capítulo 14, versículo 18, bota aqui, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Gente, Jesus vai voltar. Gente, o arrebatamento é uma realidade, porque foi uma promessa. Se todas as promessas que Jesus fez se cumpriram, porque somente essa não se cumpriria? João capítulo 14, versículo 28, Jesus disse: ouviste o que eu vos disse, eu vou, mas depois eu virei para vós. O Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, eu aconselho você a ler na sua casa, detalha a promessa da volta de Cristo. Essa promessa foi reforçada pelos anjos em Atos capítulo 1, versículo 11, a parte B do versículo. Esta promessa da volta de Jesus e do arrebatamento de Cristo foi reforçada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Esta promessa foi reforçada e é reforçada pelos homens e mulheres de Deus que sobem nesse altar e em outros altares em tantas igrejas para dizer que Jesus vai voltar, que a igreja vai subir, que a terra vai ser destruída. Eu sou noiva e quem é noiva aí dá glória.
Existe uma força muito grande por trás desta palavra promessa. Ainda mais quando a promessa é feita pelo próprio Deus. O pastor Júnior pode faltar na sua promessa. O homem pode faltar na sua promessa. Mas se existe alguém que não falta na sua promessa, esse alguém se chama Jesus. Promessa, eu vi no dicionário, afirmativa, que fará ou dará alguma coisa, compromisso, oral ou escrito. O interessante é que nós temos essa promessa afirmada na fala e na escrita. Promessa. Essa palavra tem um efeito psicológico muito forte. Eu te prometo, meu amor, recebe aí que isso é promessa, que no final do ano eu vou te dar um carro zero. Psicologicamente, emocionalmente, por acreditar na palavra, em uma promessa, ela vai ter a certeza que no final do ano ela tem o carro novo. Se isso não chegar a acontecer, psicologicamente, sentimentalmente, ela ficará abalada, porque eu fiz uma promessa e não cumpri. Olha o poder que tem isso, a promessa. Era para você ter dado glória. Há homens e mulheres na Bíblia que viveram pela força de uma promessa. Quantas vezes eu mesmo subi nesse altar, sabendo da minha realidade, sabendo do meu presente, aleluia, olhando para essa igreja, e vendo hoje tantas cadeiras vazias, e me lembrar que alguns dias atrás, Deus mesmo falou que enviaria multidão. Entendeu? Em que eu me pauto? Na minha realidade ou na promessa? Alamaia, chúria. A pergunta de Deus para você que ecoa é: em quem você tem se pautado? Na sua realidade, no seu presente ou na promessa que eu te fiz? Há muitos homens e mulheres na Bíblia que viveram pela força de uma promessa. Quando Deus tira Abraão lá da terra dos seus pais, o que Deus faz para Abraão? Uma. Mas passaram-se tantos anos, ao ponto de Abraão e a sua esposa Sara acreditar que a promessa que Deus havia feito viria do ventre de Agar. Ai meu Deus, eu vou falar. Quando nós desacreditamos na promessa, nós arrumamos problema, trazendo Agar para a nossa vida. Problema este que pendura até o dia de hoje. A descendência de Ismael, estude para você ver. Estude. Duas nações, Isaac e Ismael, que brigam até hoje, que se matam, que atiram um no outro, homens, bombas. Tudo porque Abraão se deitou com Agar, porque não soube esperar a promessa. E quando nós não sabemos esperar a promessa, nós trazemos prejuízos e problemas para a nossa vida. O Espírito Santo está gritando no meu coração para dizer para alguém:
Eu te fiz a promessa, espera e não se precipita. Porque se precipitar, é aquele ditado, apressado, come cru. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que até os reis pagãos, como Dário, Assuero, Herodes, cumpriram as suas promessas. Diga comigo, homens, pecadores, dá mais PA aqui, filha. Homens, pecadores, falhos, ainda assim, cumprem suas promessas. Quem dirá Deus, Jesus que é santo? Se homens falhos, pecadores, cumprem promessas, porque Jesus não cumprirá a promessa que fez de arrebatar a igreja. Esta palavra, este livro, é digno de respeito, de confiança. A ciência comprova, preste atenção, a ciência comprova a veracidade da Bíblia. Esta palavra é a palavra de Deus. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. E se você olhar para a Bíblia, todas as promessas bíblicas se cumpriram. Antes do povo hebreu ficar escravo no Egito, Deus já tinha falado. Antes do povo de Israel ficar 70 anos na Babilônia, presbítero, Deus já tinha prometido isso, falado. E a Bíblia diz: Deus não fará nada sem antes revelar aos seus escolhidos. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus está avisando para vocês aqui esta noite. Qual é o aviso de Deus? O arrebatamento vai acontecer. Eu conversei com um judeu esses dias, porque eu disse aqui dessa filmadora, né? Quanto eu falei que custa ela, aquela filmadora ali? R$3.000. Eu comprei ela de um judeu. Foi essa ou foi a outra? Foi a outra. Eu fui buscar lá em Campinas. Por que eu fui buscar lá? Pastor, o senhor foi buscar e pagou 3.000? Não. Eu vendi uma outra igual essa por R$1.000. E comprei essa de 3.000 por R$650. Ainda sobrou dinheiro. Sou negociante. Mas não veio o caso. Quando eu entrei na casa do irmão, eu já senti a presença do Espírito Santo. No domingo, na segunda, eu fui na terça, na segunda, o pastor do Uruguai esteve aqui, quem lembra? E Deus usou muitas outras pessoas, mas eu quero frisar somente da segunda, que o pastor do Uruguai disse: está vindo um tempo de prosperidade para a tua vida e para esta igreja. Quem lembra que ele disse isso? E quando eu entrei na casa para buscar a filmadora, o homem entrou no mistério de Deus. E a mesma coisa que eu ouvi do pastor uruguaio, eu ouvi da boca dele, na sala dele. Mas eu quero dizer uma coisa. Não sei se é verdade, mas ele falou com propriedade. Ele disse assim: esse mês de janeiro, já aconteceu uma reunião entre os homens mais poderosos da terra. Quem não pesquisou, estudou, estude sobre os Illuminatis, as famílias Rockefeller,
e tantas outras famílias que são os homens que dominam o mundo. Eles pensam isso, que na verdade o mundo quem domina é o nosso Deus. Mas existem promessas que tem que acontecer, presbítero João. Por exemplo, a gente luta tanto contra a ideologia de gênero. Sim ou não? Porque eles querem acabar com esse negócio de sexo masculino e sexo feminino. É gênero. Você decide o que você quer ser. Se você quer ser uma árvore, você vai ser uma árvore. Tanto que em alguns lugares já existe banheiros unissex. Pode entrar o homem, pode entrar a mulher. Eles querem destruir essa palavra chamada família. E isso só não aconteceu ainda no Brasil, porque ainda nós temos uma igreja que ora, e porque ainda nós temos deputados, pessoas que defendem esse princípio bíblico, familiar, ético. Mas isso, gente, pasmem os senhores, isso vai acontecer. E nessa reunião, ele disse, houve uma reunião com os poderosos da terra, e sabe quem participou da reunião? Segundo ele, não sei se é verdade isso, mas eu creio nisso. Pelos fatos que eu tenho pesquisado, estudado no mundo, eu creio nisso. Sabe quem participou da reunião? O grande líder mundial que vai ser apresentado pelo Papa. Sabe quem apareceu na reunião? O anticristo. Pasme os senhores e ache loucura aquilo que eu estou falando. O sistema anticristo já existe há muito tempo e tem que ser aperfeiçoado cada dia mais. Mas a pessoa do anticristo já está entre nós. Ele ainda não se manifestou. Ele se manifestará quando a igreja for arrebatada. Por isso que eu digo, o pastor Bruno falou aqui sobre a vaca, né? Vamos dizer assim, a vaca vermelha, quem lembra? Existe uma profecia em cima disso. Existe uma promessa em cima desse gado. Existe uma promessa que o templo que ora fora destruído seria levantado novamente. E o que os Estados Unidos está querendo fazer? Existe uma promessa que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos. Gente, eu nunca vi uma natureza tão revoltada em 31 anos de vida como eu estou vendo no tempo de hoje. Caiu um raio lá do lado de casa, mas não foi um raio, foi uma labareda de fogo que desceu. Queimou os postes. Queimou geladeira dos meus vizinhos, televisão, micro-ondas, computador, queimou um monte de coisa. Lá em casa não queimou nada, porque eu sou dizimista. A natureza. Nunca se ouviu falar tanto de enchentes, chuvas, inundações, pestes que a cada dia, você pode prestar atenção, vem estudando, chikungunya, zika vírus, gripe do porco, gripe do frango, H1N1, tudo é Deus cumprindo promessa, está tudo na Bíblia, gente, está tudo aqui, leia a Bíblia, tudo que está acontecendo e vai acontecer, está aqui, são promessas, e todas as promessas que estão na Bíblia foram cumpridas. A Bíblia não prometeu que Jesus nasceria do ventre de Maria, sim ou não? Jesus nasceu, sim ou não? Hã? E a Bíblia ainda fez questão de dizer que seria em Belém. Jesus nasceu aonde? Hã? O profeta Isaías não profetizou que ele morreria, sim ou não? E ele morreu? Não houve uma promessa na Bíblia que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, sim ou não? E ele ressuscitou? Então por que a promessa, justamente essa promessa de arrebatamento e de volta de Jesus não vai cumprir? O que eu quero com essa mensagem, meus irmãos, é
é que o arrebatamento e a volta de Cristo seja a força da nossa vida. Eu creio que antes de Cristo levar a igreja da terra, você vai prosperar, você vai crescer, mas a força da tua vida tem que ser no céu e não nas coisas da terra. Mas o que nós vemos hoje são pessoas presas ao materialismo, pessoas que talvez deixaram de estar no culto como esse, porque choveu, porque se sentiu cansado ou por qualquer outro motivo. Mas de manhã, se alguém lhe oferecer R$200 num dia de trabalho, doente, com chuva, de qualquer jeito, vai ou não vai? Porque Cristo não tem sido mais o principal. Alamachúria, calamalaia. É quando a gente começa a namorar, lembra? Quando a gente começa a namorar, eu lembro que eu comprei um perfume fedido, ruim e barato, e eu levei para minha namorada. Olha que perfume lindo. Ela, ai que cheiroso. Mentira, era fedido. Hoje ela fala para mim, era beijinho, era amor para cá, era amor para cá, era amor para lá, era carinho, era aquele fogo, era aquela brasa. Mas com o tempo as coisas vão se apagando, vão se distanciando. É o que a Bíblia diz. O próprio João disse, revelado pelo Espírito Santo a uma das igrejas. Ele diz, lembra onde você caiu e arrepende-te e volta às primeiras obras, e volta ao primeiro amor. Lembra quando você aceitou Jesus? Você não faltava no culto de quarta, você não faltava no culto de sexta, você não faltava na escola dominical, você chegava 10 minutos antes de começar o culto, você trazia o seu dízimo, a sua oferta. Quando um voto era lançado no altar, você era o primeiro a levantar a mão. Mas com o tempo a tendência é se esfriar. E há uma promessa a isso também, porque está na Bíblia, nos últimos dias o amor de muito se esfriará. Frieza espiritual. Eu quero te dizer uma coisa, igreja, para me terminar. Existe uma promessa. Hoje às 4h da manhã eu estava preparando essa mensagem e Deus gritou no meu coração e disse, diga para a minha igreja que há uma promessa, e a promessa é, Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer, e essa deve ser a força da nossa vida. Eu posso estar sem dinheiro, mas Jesus vem. Eu posso ser humilhado, mas Jesus vem. Eu estou desempregado, sem namorado, sem namorada, mas Jesus vem. Nada está dando certo, pastor, na minha vida, mas Jesus vem. Entenda que a sua vida não é aqui. Ai, aqui você anda em asfalto, não foi isso que nós ouvimos? Mas lá você vai andar em rua de ouro. Aqui você foi humilhado, pisado, desprezado, mas lá você vai sentar na mesa com Ele. Oh, Malachúria, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Essa é uma promessa, gente. Diga comigo, o arrebatamento, a volta de Jesus, é uma promessa. Não tenha dúvida disso. Você que está me assistindo aí pela internet, o arrebatamento, a volta de Jesus, é uma promessa. E como todas as promessas bíblicas se cumpriram, esta também se cumprirá. Aí alguém pergunta, pastor, mas quando é que Jesus vai voltar? O próprio Jesus respondeu essa pergunta. Bota aqui para mim rápido, Mateus capítulo 24, versículo 36. O próprio Jesus respondeu essa pergunta. Quando Jesus vai voltar? Mateus 24, 36, rápido. Bora que o tempo já foi. Daquele dia
e ora. Porém, ninguém, nem os anjos do céu, nem o Filho, ele está se referindo a ele mesmo. Quem sabe a hora é só o Pai. A gente se baseia que está perto por causa das promessas e profecias que já se cumpriram. Por isso eu digo para você que está perto. Chacoalha teu irmão aí, diga: está perto. E sabe como é que a igreja está? Dormindo. Está que nem as virgens lá de Mateus 25, com a lâmpada apagada e dormindo. Eu estou me matando aqui, ó, suando. Nem dormi essa noite para preparar essa palavra para você. Porque a gente não sabe o dia e nem a hora. É por isso que a gente tem que vigiar. Diga comigo: vigiar. Porque essa promessa vai se cumprir muito em breve. Por isso que o João está dizendo aqui, ó. João foi bem enfático quando afirmou: filhinhos, é já a última hora. Essa mensagem de João atinge pelo menos dois públicos. Essa mensagem de João, filhinhos, é já a última hora, é direcionada pelo menos para os dois públicos. Para mim terminar, primeiro, para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Pessoas que estão vivendo sem tomar conhecimento dessa promessa. Semelhantemente, gente, por isso que a Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé. A Bíblia diz isso. Assim, semelhantemente, nos tempos do dilúvio. Noé, quem Noé representa? Quem Noé prefigura aqui no texto? Diga: Noé é uma figura de nós, a igreja, os crentes. Noé é uma figura do pastor Júnior. Porque você pensa que Noé não saiu pregando? Noé saiu pregando. Gente, vai vir um dilúvio. Deus vai destruir toda a terra. Entra na arca e vocês serão salvos. O que olharam para Noé dizendo? Velho louco, fumou maconha. Doidão. É ou não é? O que eles dizem de nós? O que muitos dizem quando ouvem uma palavra dessa? Esse pastor é louco, é doido. Talvez nem você que está sentado aqui está levando a sério o que eu estou pregando. Você acha que é conto de carochinha, conto de fada, mas Jesus vai voltar. Noé prefigura os crentes. O dilúvio prefigura a grande tribulação, aonde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Mas sabe como as pessoas estão? Desapercebidas. Só que chegou um momento em que a porta da arca fechou. Ai meu Deus, eu vou falar o que Deus está mandando. Escreve isso daqui. Está gravando, minha filha? Está gravando, para alguém ouvir depois que o pastor Júnior falou. Vai chegar um tempo em que as portas, a arca representa a igreja, as portas das igrejas vão fechar. Pastor, vai fechar de novo? Vai. Vai chegar um momento que o Noé não vai estar mais aqui para gritar. Assim como está acontecendo na China, onde as igrejas são queimadas, fechadas, os cristãos torturados, as Bíblias destruídas, a perseguição religiosa, assim também sucederá aqui no nosso país, no Brasil. Quem entrar na arca, enquanto a porta está aberta, vai ser salvo.
mas quem ficar fora da arca vai ser consumido. Outro exemplo, Sodoma e Gomorra. Deus desceu do seu trono, pisou na terra, foi na casa de Abraão e disse: Abraão, eu vim aqui para destruir Sodoma e Gomorra. Como é que estava aquela cidade de Sodoma e Gomorra? Como está o nosso mundo hoje? Como é que está o mundo hoje? Esses dias eu vi um menino desse tamanho soltando pipa. Ele disse: ó, filha da, vai tomar no... Rapaz. Eu vi dois pastores presbíteros, beijando na boca e dizendo: foi Deus que nos uniu. Eu vi uma missionária, pesquise, chamada Lana Holden, que pregava a palavra com eloquência contra o pecado, contra o lesbianismo, e hoje casou-se com uma mulher. Eu vi criança de 12 anos se prostituindo. O que é isso senão uma Sodoma e Gomorra? Com seus maus costumes, no pecado. Mas eles nem imaginam. Sabe como é que eu imagino? Fique de pé que eu vou terminar agora. Os anjos já estão lá no céu com as suas espadas prontas. Diga comigo, está tudo pronto. Não, muito fraco. Diga, está tudo pronto. Está tudo armado. Só está faltando a ordem do Pai para executar. E aí, meu filho, se prepara. Porque fogo e enxofre serão derramados sobre a terra. Por isso que a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não dá tempo mais de perder tempo. João está dizendo: filhinhos, é já a última hora. Que hora é a hora? Hora é essa, pastor? É hora de buscar a Deus de verdade e parar de ser crente fingido. É hora de você assumir, ou você é, ou você não é. É hora de você dizer para esse relacionamento errado que você está: ou conserta, ou eu largo. É hora de você, como disse Jesus, se preciso, cortar o teu braço, arrancar o teu olho, porque é melhor entrar cego no céu do que com os 2 olhos bons para o inferno. Que hora é essa, pastor? É hora de você parar de brincar com as coisas de Deus. Como disse aqui o nosso irmão Isaac, muita gente zomba de Deus, brinca com as coisas de Deus, faz de qualquer jeito. É hora de você parar com esse namoro ilícito. É hora de você parar com esse relacionamento errado. É hora de consertar. É hora de se voltar para Deus. Tudo que você está vendo será destruído. Ló obedeceu a ordem de Deus. Ló é o tipo de igreja que vai subir pela misericórdia. Porque tem gente que vai ser salvo pela misericórdia, por causa disso aqui. Mas a mulher de Ló é o tipo de crente que olha para trás. Filhinhos que não são crentes ainda. Eu não sei se tem alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus. Você que está me assistindo aí, que ainda não aceitou Jesus. É você, filhinho. Filhinhos que filhinhos que se desviou da presença de Deus. Filhinhos que não levam Deus a sério. Eu falei tudo isso. Eu preguei acho que 1 hora. Mas o que eu quis te dizer é que já é a última hora. Eu preguei 1 hora, mas o que eu quis te dizer é que esta é a última oportunidade. É que esta é a última chance. Ou você entra na arca,
ou você fica fora da arca. O primeiro alvo da mensagem de João é para aqueles que não são crentes. O segundo alvo, o segundo público, é para aqueles que são crentes. Para aqueles que não são crentes, João está dizendo, aceita Jesus logo. Mas para aqueles que são crentes, João está dizendo assim, é já a última hora, hora de quê? Hora de vigiar. Hora de parar, de ficar, sabe? Teve a palavra aqui da pastora Rosana. É hora de ter azeite na botija. Aleluia. Esta é a última hora. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Por isso, gente, não mida, tá certo? Mida? Não meça, ó. Não meça esforços. Não meça esforços. Não economize forças. Quando o assunto é reino de Deus. Chega de preguiça. Chega de timidez. Chega de dizer não dá. Chega de mimimi. Chega de vaidade. É hora da gente sair para as praças, para as ruas, para a internet, para o Facebook, para tudo. E dizer, Jesus está voltando. Para mim terminar, eu te digo, meus irmãos, é a última hora. Apague as luzes para mim. É hora de você amar, enquanto ainda dá tempo. É hora de você perdoar. É hora de você pregar a palavra. É hora de você trabalhar para a obra de Deus está precisando. Porque amanhã pode ser muito tarde. E nessa noite, para mim terminar, eu quero fazer 2 convites. Para os 2 alvos do alerta de João, da mensagem de João. Primeiro, para aqueles que ainda não aceitou Jesus. Se tem alguém aqui, fecha os olhos toda a igreja. Se tem alguém aqui entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus, não assumiu ainda Jesus como seu Senhor da sua vida, primeiro convite, eu quero fazer para essas pessoas, para essa pessoa. Se tem alguém que porventura não entregou sua vida para Jesus, e quer fazer agora, quer entrar na arca, saia do teu lugar e vem aqui na frente. O primeiro convite é para quem ainda não entregou sua vida para Jesus. Se todos aqui já fizeram isso, amém, glória a Deus. Mas se porventura tem alguém, pela última vez eu te chamo, saia do teu lugar e venha aqui à frente, você que quer aceitar Jesus como Salvador. Não chamo mais. O segundo convite, eu quero fazer para os crentes, que ouviu essa mensagem, e entendeu, que Deus está contando contigo, que você precisa avançar, que você precisa trabalhar para a obra, que você está muito parado, que Deus não te chamou para ficar na cadeira, é o crente lustramóveis, né? Lustrando o banco. O segundo convite é para você que quer fazer algo a mais para Deus, além de ficar numa cadeira. Venha para frente. Pastor, eu sinto um chamado dentro de mim, para cantar, para pregar, para servir, para orar. Venha rápido, eu vou terminar o culto agora. Deus não te chamou para ser mais um. Mais um está cheio por aí. Está cheio de gente carregando Bíblia aí, debaixo do braço. Mas Bíblia não é desodorante para andar debaixo do braço. Bíblia é palavra para andar no coração da gente. Oh, labachulha.
O Espírito Santo me diz, e eu só falo uma vez, que tem mais uma pessoa que precisa vir aqui. E eu não chamo mais. Saia do teu lugar agora. Você sentiu, mas você está resistente. Saia agora e venha. E eu vou orar, não vou chamar mais. Eu sei que veio 2 pessoas, mas a pessoa que o Espírito Santo me revela não veio. E eu vou orar agora. Enquanto eu oro, se você quiser vir, ainda valeu. Vocês que estão aqui na frente, olhem aqui para mim. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos para renunciar por Cristo? Vocês estão prontos para morrer por Cristo? Por quê? Como é seu nome? Por que Niária? É isso? Por que Niária? As propostas vão vir. Os convites vão aparecer. As amigas vão te convidar. E Deus está dizendo para você: você está pronta? Porque o que eu quero fazer através de você é grande. Mas eu preciso que você se lance totalmente. Porque se tu fizer isso, eu vou afastar pessoas da sua vida. Eu vou te mostrar quem são os verdadeiros e os falsos. Sabe qual é a maior dor de alguém que vive um chamado? Eu já passei por isso. É muitas vezes estar cercado por muita gente. É ser canal de bênção e profeta na vida de muita gente, mas se sentir só. Você está pronto para se sentir sozinho às vezes? Porque ninguém vai entender o chamado. Ninguém entende. Quando Deus te dá uma direção, muitas vezes você será julgado e condenado por isso, como eu fui quando eu decidi viver desse altar. Eu ouvi, e não foi do estranho, foi da minha família: vagabundo não gosta de trabalhar. Eu ouvi isso. Você está pronto para morrer por Cristo? Porque daqui a pouquinho, ali fora, vai ter uma proposta. O que você está determinado a fazer pelo seu chamado? Você está pronto a abrir mão? Porque eu entrei na sala do meu patrão ganhando 2.500 por mês e disse: me manda embora. Porque assim diz o Senhor: se você não me mandar, a sua empresa vai falir. Você está pronto a abrir mão do seu emprego se Deus pedir? Está pronto a abrir mão de um amor? Porque o chamado exige da gente. Sabe que hora que eu fui dormir? 4:30 da manhã. Sabe que hora que eu acordei? 5:30 da manhã. 6 horas da manhã eu estava no monte. Tudo que eu mais queria hoje. Fiquei aqui à tarde limpando a igreja, não foi? Desci do monte e vim para a igreja. Fiquei aqui de manhã até nós saímos daqui, que hora? 1h quase, né? Tudo que eu mais queria hoje era tomar um banho, deitar na cama com a minha esposa, com meus filhos e descansar. Mas o chamado me chamou para o altar. Pegou? É renúncia. Você está pronto? Se você está pronto, então você vai dizer para Deus agora: eu estou pronto. Fecha os olhos. Diga: eu estou pronto para renunciar por ti.
Eu estou pronto para dizer não aos meus desejos, às minhas vontades. Eu estou pronto para sofrer se for preciso, mas para te agradar. Senhor, aqui estão essas pessoas, e eu fico muito feliz, Pai, de ver essas pessoas aqui. Ei lá, suire barraias. Dá um abraço nela, porque tudo que ela precisa hoje é um abraço. Às vezes tudo que a gente precisa não é de palavra, é só um abraço. Deus, aqui estão essas pessoas. Não estão diante de mim, estão diante de Ti, Pai. Assumindo um compromisso. Elas entenderam que não dá tempo mais de perder tempo. Você que está aí me assistindo pela internet, preste atenção. Deus está te chamando. Ai! Você tocava, cantava, pregava, louvava, servia. Era obreiro, era diaconisa na casa de Deus. Deus está te chamando de volta. Senhor. Cada um agora está falando contigo aí. E alguém pode não estar nem abrindo a boca, mas está falando com o coração. Deus está dizendo para alguém aqui: olha o que você está me falando. É sério isso? Porque eu estou levando a sério essa promessa que você está me fazendo. Alguém fez um voto com Deus, um compromisso agora aqui. Deus falou comigo. Alguém fez um compromisso agora com Deus aqui. Você disse, esse ano... E Deus ouviu e aceitou. Minha filha, Deus vai... Olha aqui, minha filha. Deus vai te usar muito nessa terra. Minha filha, não sei se você tem um costume. Eu vou te dar uma Bíblia aqui, minha filha. Toma essa Bíblia para você. Essa é sua, minha filha. Leia a Bíblia, minha filha. Leia, minha filha, porque Deus vai colocar na sua cabeça, no seu coração. Você vai ganhar muitas almas. Eu vejo você pregando a palavra com muita autoridade. Minha filha, ore, busque, pague o preço. Deus está contigo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ninguém rodou, ninguém pulou, mas o Senhor tratou com a gente aqui hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus.